supositórios, certo? Que eu tinha falado antes. Eles são forma de cônica, né? Forma de cônico ou ovoide, e destinados a serem introduzidos na ampola retal, no reto, né? No reto, no ânus, certo, gente? Os recipientes que eles são usados, eles podem ser lipossolúveis ou hidrossolúveis. Que é isso? Lipossolúveis, quando a gente fala de lipossolúveis, são substâncias que são solúveis em lipídios. Hidrossolúveis são substâncias solúveis em águas. Isso daí, esse conhecimento aí é algo mais, precisa de mais tempo para poder ser explicado. Eu só coloquei aqui como exemplos. Eu só botei esses slides para vocês verem o formato do supositório. E aí também tem os óvulos. Os óvulos, pelo menos na farmácia comercial, que eu trabalho, não tem tanta procura, não. Eles são preparações destinadas a serem introduzidas na vagina. Aí também são substâncias hidrossolúveis ou lipossolúveis. Era para me ter trazido um exemplo. Aí é o exemplo de supositório, certo? Também muito procurado. O Minilax e a glicerina. Os dois são laxante, certo? Um aí, ele é só para criança e o outro ele pode ser usado tanto adulto como pediátrico. O Minilax, ele pode ser tanto adulto e pediátrico acima de 2 dias de vida já, mas que seja passado, ter a certeza, para depois falar. Então, vamos aqui para as formas líquidas. As formas líquidas, elas são as soluções, os xaropes, os elixis, as suspensões, as emulsões, os injetáveis, certo? Então, o xarope, né, mistura de água com açúcar, mais a substância, né? Então, o xarope, é difícil o xarope que não tem açúcar, a maioria tem, certo? É um medicamento, mais açúcar, mais a água. Já a suspensão é um medicamento obtido pela associação de 2 componentes que não se misturam. Deve ser agitado antes de usar, certo? Então, suspensão ou emulsão é a mesma coisa. Eles são um medicamento obtido pela associação de 2 componentes que eles não se misturam, certo? Não se mistura. Antes de usar, agita bem, aí administra o medicamento, aí se você deixar ele parado, ele vai se separar, eles não vão se misturar a substância. Já as soluções, certo? Elas são formas farmacêuticas líquidas, onde o princípio ativo está totalmente dissolvido no solvente. Aí já se mistura, que são, um dos exemplos são usados para injeções, certo? Um dos exemplos das soluções são os medicamentos usados para injeções, né? Quando é um medicamento em pó, frasco em pó, e aí dissolve na água, e aí eles vão se misturar. Né? As soluções já se misturam, as suspensões não se misturam. Certo? E outro exemplo de forma farmacêutica líquida é o elixir. Quando a gente fala de elixir, né, ele já contém um álcool. O xarope não contém álcool. Já o elixir, ele contém, certo? É o medicamento, mais o açúcar, mais o álcool. Né? Uma quantidade pouco de álcool. E aqui são alguns exemplos de formas farmacêuticas líquidas que eu trouxe para vocês, né, do dia a dia. Né? Aqui tem as formas farmacêuticas líquidas oftalmológicas, né, que são dos olhos, para irritação, né, que é o Moura Brasil, muito conhecido, colírio teuto, o Clanistil, né, são formas farmacêuticas líquidas oftalmológicas, né, nos olhos, solução oftálmicas ocular, via ocular. E aqui do outro lado, certo, tem a solução líquida também, mas otológica. Quando eu falo em otológica, está me referindo ao ouvido, certo, gente? Oftálmica, os olhos, otológica, os ouvidos, certo? Aí tem o otocilase, o otomixin e o cerumin, certo? Esses aqui são exemplos de soluções líquidas, para o ouvido e para os olhos, certo? Então, as formas gasosas, gente, são os aerosóis. As formas gasosas são os aerosóis em formas de spray. E exemplo que nós temos aqui, que eu trouxe, exemplos bem comuns também do dia a dia, que eu gosto de trazer mais exemplos comuns. Não trazer um medicamento desconhecido, não. Certo? Então, aqui nós temos 2 tipos de formas de aerosóis. O diclofenac spray, na embalagem tem dizendo, ó, na embalagem deles, Neocoflan, solução aerosol, né, que é o diclofenaco, que é anti-inflamatório, que é para dor, em spray, eles são aerosol. Aí aqui,
A via do diclofenaco é na pele, é tópica. A gente vai ver mais lá na frente sobre as vias de administração. Então, Neocoflan, forma farmacêutica, aerosol, gasosa, spray e via de administração é na pele. Já o Aerolim, ele é em formato de aerosol, certo? Spray, só que ele é a bombinha, salbutamol, né? Que é a bombinha que muitos pacientes com problema de asma usam. E aí, ele já vai ser, certo? A bombinha que é colocada na boca, já não vai ser o spray na pele. Ele vai ser inalatório na boca. Suspensão aerosol, a bombinha. Certo? Então, são dois formas farmacêuticas em spray, mas com vias de administração diferentes. Né? Agora, as formas farmacêuticas semissólidas, que são os géis, as loções, as pastas, os cremes e as pomadas. Tá? Creme é a forma farmacêutica de consistência mole, destinada a uso tópico. Difere das pomadas por possuir grande quantidade de água em sua formulação, e por isso apresenta a absorção mais rápida. Então, a absorção do creme é mais rápida do que a pomada. Já a pomada, elas são formas farmacêuticas de consistência mole e oleosa, destinada também ao uso tópico. Devido à sua oleosidade, a absorção do princípio ativo pode ser mais lenta, porém, de efeito local mais prolongado, certo? Então, o creme, em comparação com as pomadas, eles são bem menos oleosos, os cremes são menos oleosos e se espalham facilmente, o creme se espalha facilmente do que a pomada. Portanto, os cremes, eles são mais aplicados para áreas extensas do corpo, áreas extensas, e também em regiões com pelos, certo, gente? Em regiões com pelos, tá? Outra forma farmacêutica semissólida é o gel, uma forma farmacêutica que possui grande quantidade de água em sua formulação e um polímetro. Esse polímetro é a substância que realmente dá a consistência do formato em gel, né? Aquele formato, como é que eu posso dizer em palavras simples, aquele formato grudento, né, do gel, certo? Hora 10, tá chegando, gente, na aula, 9 horas, oh, meu Deus. Então, aqui resumindo, o slide das formas farmacêuticas, certo? Sólidas, semissólidas, líquidas, as mais comuns, Sólidos, comprimidos, cápsulas, drágeos, pós-granulados, são geralmente as preparações mais estáveis. Semissólidas, pomadas, cremes, géis, pastas, utilizados para medicamentos de uso tópico. Líquidas, soluções, gotas, xaropes, suspensões, elixis, facilitam a administração, mascaram os sabores e são mais indicados para crianças e idosos por permitir o ajuste de dose, viu, gente? Crianças e idosos, a preferência é líquida do que comprimido, claro, né? E aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, de um mesmo medicamento, de uma mesma substância, com diferentes formas farmacêuticas. Bem aí em cima, a gente tem o Lufital, que é a simeticona. O Lufital é a mesma simeticona, certo? O Lufital é o nome comercial e a simeticona é o princípio ativo, a substância. A gente vai ver também essa diferença na aula da tarde, sobre a questão de comercial, de substância, de medicamento similar, de medicamento genérico. Então, Lufital, a gente tem o Lufital, simeticona em comprimido, certo? Esse bem aí em cima, comprimido, simeticona em cápsula e simeticona em gotas, certo? 3 formas farmacêuticas para o mesmo substância, para o mesmo medicamento. E embaixo, nós temos o diclofenaco. Aqui já é 4 formas farmacêuticas diferentes. O diclofenaco em drágeas, diclofenaco é para dor, gente, anti-inflamatório. Então, o cataflam, que é o mesmo diclofenaco, nós temos eles em drágeas, certo? O Benevran, que também é o mesmo diclofenaco, nós temos eles em comprimido. O Cataflam Pro, diclofenaco em gel, e o Neocoflan, que é o diclofenaco em spray. Tá entendendo? A mesma substância com diferentes formas farmacêuticas. Diclofenaco drágeo, diclofenaco comprimido, gel e spray. São mais caros esses endrages? Depende do laboratório, depende da marca. Se ele for similar, se ele for genérico, não vai ser tão caro. Se ele for de referência, que é o de marca, ele vai ser mais caro. Certo? Não é obrigado a ser de idade, a ser mais